Meus amigos, queria compartilhar com vocês como a gente faz para poder podar a jabuticabeira híbrida, tá vendo? Essa jabuticabeira aqui foi o presente de Natal do nosso pomar e ela vem bem cheia, tá vendo? Com muito galho ladrão. Então a gente vai fazer a poda nela e mostrar para vocês como é que se faz a poda corretamente. O primeiro ponto inicial é a gente pegar e esterilizar o alicate, tá vendo? Que a gente vai usar. A gente já passou álcool aqui nesse papel, a gente embebeu bastante ele. E agora ele já está esterilizado para começar a fazer a poda. Então, na poda, a gente começa de dentro para fora. Então, a gente vai pegar todos esses galinhos finos aqui, ó, que só roubam energia, que estão virados para dentro. Porque eles impedem a luz de chegar aqui dentro do tronco da jabuticabeira, tá vendo? Então, esses galinhos finos aqui, ó, que estão virados para a parte de dentro, a gente começa a podar todos. E o detalhe, a gente vai sempre cortar nessa diagonal aqui, tá vendo? Sempre em diagonal, nunca reto. E o mais próximo possível do tronco. A gente vai perder algumas folhinhas, isso faz parte. Ó, tá vendo? Um alicate bem afiado. E aí, isso aqui, ó, tá virado pra dentro aqui, ó, sai. Não precisa ficar com pena. A regra é essa. Para começar, a regra é essa, ó. Se tiver virado para dentro, sai. Tá vendo? E assim a gente começa. Porque dá pena de podar às vezes. Mas com essa regra já é um bom começo para poder iniciar a poda da jabuticabeira. Aí, ó, a gente vai vendo. Esses aqui, ó, galho fino, virado para dentro, sai. Porque ou ele vai roubar energia, ou ele vai bloquear a luz. Outro tipo de galho que a gente não gosta de deixar são esses galhos assim que vão jogando ela muito para fora, vão jogando ela muito para lateral, porque ela fica ocupando um espaço muito grande, a probabilidade dela encostar na parede, em outro canto, e pegar a formiga, né, que vão trazer os pulgões, é maior. Então a gente, além de tirar a galhada toda de dentro, que deixa ela mais fechada, tá vendo? Aqueles galhos de dentro que deixam ela bem fechada e impedem a passagem da luz, a gente deixa ela mais estreita também. Esses braços aqui, ó, que vem para lateral, a gente tira todos também, tá vendo? É uma pena, porque são galhos velhos já, alguns deles até com brotinho, mas a gente sempre tira, porque a gente prefere ela estreitinha, que é mais fácil de controlar o ataque de pulgão, tá vendo? De formiga que traz o pulgão. Amigos, tem galhos velhos que a gente fica com pena de tirar, porque já tem até brotinho, tá vendo? Muitos deles produzindo, só que a gente tem que tirar, porque por mais que seja um galho bonito, até produtivo, se a gente deixar muito galho nela e não tirar o excesso, fatalmente a produção vai ser menor. Tá vendo? Esse aqui, ó, cheio de brotaçãozinha, não tem jeito, tivemos que tirar. Esse aqui também, ó, mais pra frente dele, ele é fininho e já tinha alguns brotinhos nele, a gente também tirou. Aqui, ó, esse aqui também já tinha brotinho, para deixar ela mais estreita. Não pode ficar com pena, a gente realmente tem que podar, não digo o máximo possível, mas podar ela de maneira severa, que a gente deixa ela mais estreita, deixa mais luminosidade passando, também concentra o envio de seiva para uma quantidade menor de galho. Então, consequentemente, a produtividade vai ser maior. Então, se inscrevam no canal, que a gente vai estar sempre postando dicas de cultivo e atualização do nosso pomar e da nossa hortinha também. Então, meus amigos, tem hora que a gente vai podar e acontece aqui, ó, tá vendo? Ele não corta direito, porque esse aqui tá bem afiado. Mas tem hora que ele dá meio que uma estraçalhadazinha aqui assim, ó. Deixa eu tentar reproduzir. E a gente, quando poda, ela fica meio estraçalhada assim, a pontinha, tá vendo? Que ela fica com onde foi podado e alguns degrauzinhos assim. Isso aqui, esse aqui, ó, melhor ainda. Aqui, ó, ela fica estraçalhada. Isso aqui tá meio velho, já mais seco, mas dá pra ver. Que é horrível para jabuticabeira, porque olha só como é que ele começa a apodrecer aqui. Esse aqui já tava quebrado, mas é exatamente assim que a gente fica quando o alicate não tá muito afiado, tá vendo? E aí a água começa a acumular aqui, olha só. Isso aqui já deve ter um tempinho que esse galho tá quebradinho aqui. Mas olha lá, ela começa a acumular aqui e ele começa a apodrecer, tá vendo? E esse aqui, infelizmente, a gente vai ter que cortar. Eu vou até cortar ele mais embaixo aqui. A gente trouxe ela um pouquinho, a gente recuou ela um pouquinho, porque esses galhos aqui estavam vindo muito para frente. Por mais que eles estivessem produtivos, tá vendo? Todos cheios de brotinhos, é perigoso, porque a gente vai colher jabuticaba, aí acaba acertando o olho aqui. Então a gente preferiu recuar ela um pouquinho, tá vendo? A gente começou a poda de baixo para cima, e lá em cima a gente fez basicamente uma poda de limpeza. Ainda tem muito galinho seco aqui, ó, dela para tirar. Só que como ela cresceu para esse lado aqui, ó, buscando sol, tá vendo que a galhada dela, as folhas estão muito maiores aqui, os galhos muito maiores aqui. Se a gente tirar isso tudo para equilibrar, ela vai ficar com muito pouca folha. Então a gente, nesse momento, mantém ela assim, um pouco equilibrada,
deixa crescer a folhagem desse lado aqui e depois a gente pega e ajusta ela. Mas aqui, ó, a gente começa de baixo para cima, sempre tirando os galhos voltados para dentro, tá vendo? Galho para dentro sai. Depois a gente afinou ela aqui para a gente poder fazer o controle mais fácil. Olha o corte que eu falo para vocês como é que tem que ser. Sempre o corte limpo, tá vendo aqui? Então, se eu cortar ele nessa diagonal aqui, o brotinho que nascer tende a nascer para o lado de fora. Se eu cortar ela na diagonal invertida, aqui assim, o brotinho que nascer tende a nascer para o lado de dentro. Então, eu vou cortar aqui para mostrar para vocês. Se for assim, ó, nessa diagonal aqui, ó, olha lá, ó, o brotinho tende a nascer para o lado de dentro. E se for nessa diagonal aqui, ó, tá vendo aqui, ó, a diferença? Ele tende a nascer para o lado de fora. Eu não sei a explicação não, mas eu já percebi que isso acontece na prática mesmo. Essa aqui é uma poda mais radical, tá vendo? Tem gente que chama ela de poda de frutificação, mas de maneira geral ela consiste em a gente fazer uma poda severa nela para ela poder concentrar a seiva nos galhos remanescentes. E depois disso, a gente só vai fazer a poda de manutenção, que é basicamente vir nesses galinhos aqui, ó, que enquanto eles estão pequenininhos assim, e arrancando, tá vendo? Porque esses galinhos aqui, daqui a um tempo, 10 dias, 15 dias, ela vai ficar cheia de galinhos desse aqui, nascendo para dentro, para fora, em tudo quanto é canto dela. Então a gente vem só arrancando ele ali, para eles não começarem a sugar a seiva da jabuticabeira novamente. Então se inscreva no canal, que a gente vai estar sempre postando dicas de cultivo e atualização do nosso pomar e da nossa hortinha também.